E se a criatura mais forte do universo de Baki chegasse no grandioso evento de Shibuya? Imagine Shibuya no auge do caos, maldições, feiticeiros, regras que você não vê, e um evento que já é violento por natureza. Agora imagina que, no meio disso, aparece Yujiro Hama, o maior artista marcial que esse mundo já viu. Um ser capaz de aprender técnicas com apenas um olhar, e se ele pisar em Shibuya? A pergunta não é se ele consegue lutar, a pergunta é até onde ele iria no decorrer dessas situações. E fica até o final, porque a escala vai do metrô até o nível onde o próprio centro de Shibuya vira um moedor de carne. Yujiro Hama é o maior artista marcial que esse mundo já viu, e para fins dessa análise, eu vou considerar que ele tem a possibilidade de aprender a manipulação de energia amaldiçoada. Eu não estou dizendo isso do nada. Na obra de Baki existe o Shaori, a técnica suprema do Kenpo chinês, que levou o mestre Kaku Kayo mais de 100 anos para aperfeiçoar a técnica. E o Shaori consiste no relaxamento muscular tão absoluto que o corpo se torna como uma folha de papel. O impacto não tem onde bater, e o usuário absorve toda a energia. E mais, o Shaori aumenta o poder dos ataques tão intensamente que um golpe simples seria capaz de matar um ser humano. Então, se o Yujiro domina esse nível de controle físico, e ele é um humano, dominando completamente os sentimentos que são os combustíveis para a criação de energia amaldiçoada, faz sentido dentro da hipótese que ele consiga aprender essa manipulação. E tem outro ponto que pesa muito aqui. O Yujiro consegue ver células cancerígenas e falhas moleculares em estranhos enquanto caminha. Então a assinatura negativa de uma maldição seria óbvia para ele. Ele veria a maldição como um corpo estranho ou uma anomalia térmica no ambiente. Por esses motivos, nessa análise, a gente considera que ele aprenderia de alguma forma essa manipulação de energia amaldiçoada. Agora vamos tentar enquadrar para que ele fique certo na história. Como o Yujiro Hama não é o foco dessa batalha em Shibuya, não podemos considerar que ele já pegaria de início os top tier. Então vamos iniciar com ele aparecendo do zero. Vamos supor que ele esteja adentrando o metrô, e no metrô, quais personagens tem? Tem algumas maldições, tem Kenjaku, tem Mahito, tem Jogo, tem Nanami, tem vários. E até antes disso, tem a batalha contra Dagon. Então, a ideia é o Yujiro começar do zero, startando com personagens mais fracos, e no meio disso ele acabará encontrando vários outros personagens. Antes da narrativa avançar, vamos lembrar os feitos de Yujiro, porque isso define o tamanho do problema. Ele parou um terremoto com um soco, derrotou um elefante gigante que tanques não conseguiam parar e domina exércitos inteiros. Em Jujutsu Kaisen, ele teria uma força física bruta superior a de Maki Zenin ou a de Toji Fushiguro. Já recebeu um raio a queima-roupa e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Ele ultrapassa a barreira do som casualmente e possui reflexos que beira o pré-cognitivo. E já se esquivou de um raio. Yujiro aprende qualquer técnica de combate apenas olhando. Ele entende a estrutura muscular e pontos fracos de qualquer ser vivo instantaneamente. Com isso definido, vamos inserir o Yujiro Hama na segunda temporada de Jujutsu Kaisen, pós-selamento de Satoru Gojo. E vamos criar uma narrativa sendo realista até onde ele iria no decorrer dessas situações. Jogo. Vamos supor que o Yujiro apareça logo após os eventos da expansão de Dagon. E em seguida começa o embate entre os feiticeiros e o jogo. E o Yujiro aprecia o combate de longe e percebe que eles não só lutam, eles recitam feitiços e possuem habilidades superiores a um humano bem treinado. E então o Yujiro percebe que eles estão lutando com uma criatura jamais vista, uma criatura que possui um vulcão em forma de cabeça. O jogo acaba de incinerar Nanami, Maki e Naobito. Ele está calmo, sentindo-se superior. De repente, ele sente a presença dos dedos de Sukuna. Ele corre em direção à presença, mas acaba sendo interceptado por Yujiro. E o jogo começa a se perguntar se aquela sensação vinha daquele homem. Só que sendo uma maldição de grau especial, ele desdenha do Yujiro, porque não sente nenhuma técnica inata nele. Então, ele lança um ataque básico de chamas, e o Yujiro não desvia, ele recebe o fogo de jogo. E aqui entra um ponto essencial. Como o Yujiro já sobreviveu a um raio, que é muito mais quente que a lava superficial, a pele e a densidade muscular dele aguentam o calor inicial. Agora, na vez de Yujiro, desfere um soco supersônico no rosto de Jogo. Ele é arremessado através de 3 prédios. Ele sente dor, uma dor física que ele nunca sentiu de um humano comum. Com sua visão de raio-x e sensibilidade molecular, Yujiro vê o fluxo de energia amaldiçoada saindo do estômago de Jogo para reconstruir o seu rosto.
Nesse momento, Yujiro desbloqueia a manipulação de energia amaldiçoada. Ele reverte seus punhos com a camada de energia amaldiçoada negra e densa. Jogo fica furioso, ele percebe que o humano está evoluindo. Ele usa as Embers Insects, moscas explosivas e ataques de vulcão. Jogo é um dos mais rápidos de Jujutsu Kaisen, mas Yujiro desvia de raios. Para Yujiro, os ataques de jogo parecem estar em câmera lenta. Jogo acaba sendo alvejado por inúmeros golpes, banhados com energia amaldiçoada. Como triunfo final, Jogo usa sua expansão de domínio, Caixão de Montanha de Ferro. Ele garante um acerto garantido. Jogo sorri, achando que a luta acabou. No entanto, quando a fumaça dissipa, Yujiro está parado, com a pele avermelhada e soltando vapor. Yujiro aplicaria o reforço de energia não apenas com os punhos, mas banhando cada fibra muscular em sua própria pele. Seria como se ele criasse uma armadura invisível sobre um corpo que já é indestrutível. Yujiro acaba de se tornar o maior perigo que Shibuya já viu. Contra Jogo, Yujiro teria 99,9% de chance. Jogo teria chances apenas de causar um bronzeado para Yujiro. Yujiro Hama vs Toji Fushiguro. Após o confronto contra Jogo, Yujiro Hama encontra aquele que é considerado o ápice físico do mundo Jujutsu, Toji Fushiguro. Este é um duelo entre dois predadores, que não depende de técnicas inatas para dominar seus adversários. Toji, recém-saído de um combate onde demonstrou velocidade e instinto assassino, agora encara um homem que exala uma aura de perigo, que nenhuma maldição ou feiticeiro em Shibuya jamais demonstrou. Toji Fushiguro possui o limite máximo da restrição celestial, o que lhe confere uma força física tão devastadora que ele é capaz de subjugar e destruir maldições de grau especial, utilizando apenas as mãos nuas ou ferramentas simples. Seus poderes de impacto é suficiente para pulverizar concreto e dominar oponentes fisicamente poderosos com facilidade. Já o Jirohama demonstrou feitos que desafiam a própria natureza, como interromper um terremoto com um único soco no solo. Ele é capaz de derrotar criaturas colossais que exércitos e tanques de guerra modernos não conseguiram deter, estabelecendo um patamar de força que coloca acima de qualquer arma convencional. Toji possui uma movimentação descrita como completamente invisível aos olhos humanos e até de feiticeiros treinados. Ele possui sentidos tão aguçados que lhe permite reagir a ameaças sem depender da visão, movendo-se com uma agilidade que o torna um borrão letal no campo de batalha. Yujiro Hama rompe a barreira do som casualmente durante seus ataques. Seus reflexos são tão avançados que beiram a pré-cognição, tendo como feitos memorável a capacidade de se esquivar de um raio atmosférico com total facilidade. Toji é um gênio tático e um mestre no uso de ferramentas amaldiçoadas. Toji planeja seus ataques com precisão de assassino, sabendo exatamente como explorar as fraquezas psicológicas e as limitações das técnicas de seus oponentes. Yujiro Hama é o C-máximo, um gênio marcial absoluto que aprende e domina qualquer técnica de combate apenas ao observá-la uma única vez. Sua visão analítica permite identificar falhas, estruturas musculares e todos os pontos fracos de qualquer ser vivo instantaneamente. Toji possui um corpo extremamente denso e durável, resultado de sua restrição celestial, o que permite suportar golpes diretos de entidades poderosas e continuar lutando com eficiência máxima. A durabilidade de Yujiro é lendária. Ele já suportou ser atingido por um raio de longa duração sem sofrer danos significativos. Além disso, sua musculatura é densa o suficiente para resistir aos cortes de Musashi Miyamoto, que é capaz de fatiar aço como se fosse papel. Embora Toji Fushiguro represente a perfeição absoluta de um guerreiro físico no universo de Jujutsu, a vitória nesta análise pende para o Jirohama. O ponto decisivo ocorre quando o Yujiro ativa a Demon Back. Neste estado, seus atributos físicos, que já eram geológicos, aumentam exponencialmente, permitindo que ele combine sua força de parar terremotos com o reforço de energia amaldiçoada, que ele mimetizou instantaneamente durante a luta. Enquanto Toji depende de suas ferramentas e experiências, Yujiro utiliza sua capacidade de adaptação infinita. O golpe final, um soco direto no plexo, carrega uma potência que nem mesmo armas mais modernas da humanidade conseguem replicar, selando o destino do combatente em favor do ogro. Probabilidade de vitória é de 91% para o Jirohama. Yujiro Hama vs General Mahoraga. Em meio ao moedor de carne que se tornou um instante de Shibuya, Megumi Fushiguro vê-se sem alternativas e invoca seu triunfo final, o General Divino Mahoraga. Yujiro Hama, observando a criatura, sente-se imediatamente que não está diante de um oponente comum,
mas de um mecanismo de defesa da própria natureza. O confronto agora não é apenas uma luta de força, mas uma corrida contra o tempo e contra a evolução biológica e espiritual do Shikigami mais forte da história. Mahoraga empunha uma lâmina acoplada ao braço, imbuída de energia positiva, denominada Espada do Extermínio, projetada especificamente para pulverizar maldições instantaneamente. Sua força bruta é capaz de arremessar oponentes através de vários edifícios e causar destruição em larga escala no cenário urbano de Shibuya. A roda de 8 lâminas no topo da sua cabeça permite que Mahoraga se adapte a qualquer fenômeno. Uma vez que ele sobrevive a um ataque ou técnica, a roda gira e ele se torna imune ou capaz de contra-atacar perfeitamente aquela habilidade específica. Se a luta prolongar, Mahoraga ajusta sua ofensiva para atravessar qualquer defesa que o inimigo possua. Como mecanismo automático, Mahoraga possui uma percepção sensorial, que não depende apenas da visão, reagindo instantaneamente a ameaças físicas e energéticas. Possui uma capacidade de cura e reconstrução corporal fenomenal, sendo capaz de continuar lutando mesmo após sofrer danos que seriam fatais para qualquer outro ser. Seu corpo é extremamente denso, permitindo que ele tanque golpes de nível especial e ataques de destruição em massa, sem ser interrompido. O veredito dessa batalha depende de um único fator: a velocidade de finalização. Mahoraga é uma criatura que se torna invencível se tiver tempo para se adaptar. No entanto, Yujiro Hama possui o QI de combate e a força necessária para encerrar a luta, antes que a roda gire o suficiente. Ao observar a primeira troca de golpes e aparar a espada do extermínio com o antebraço, Yujiro identificaria o mecanismo de roda através da sua visão molecular, utilizaria o Shaori para absorver e potencializar o impacto. O martelo é batido quando Yujiro desfere um golpe único e avassalador, concentrando a força capaz de parar terremotos em um ponto vital do general. Mas para isso, Yujiro Hama precisaria ser mais rápido que a roda de 8 lâminas. Então, com isso, eu concluo que Yujiro Hama teria a probabilidade de vitória de 69%, tendo a sua larga vantagem no combate corpo a corpo e Mahoraga na sua adaptação. Yujiro Hama vs Ryomen Sukuna, 15 dedos. O início de Shibuya culmina no encontro entre a perfeição marcial da humanidade e a perfeição da maldade do mundo Jujutsu. Yujiro Hama encara Ryomen Sukuna no topo de um prédio em chamas. Pela primeira vez, o ogro enfrenta alguém que não possui apenas um poder avassalador, mas uma compreensão de alma e de energia que rivaliza com a sua própria genialidade biológica. O Rei das Maldições possui um poder ofensivo e técnicas inatas. Sukuna utiliza ataques de cortes invisíveis, o desmantelar é o seu corte padrão, enquanto o clivar ajusta-se à resistência e densidade do alvo, para garantir que o corte total represente um perigo adaptável contra defesas físicas extremas. Fuga é uma técnica de fogo de altíssima temperatura, com potência destrutiva massiva. Esse ataque possui um histórico de vitória contra outros personagens, como o General Mahoraga e Jogo, tornando-se um perigo sem precedentes nesse duelo. Santuário Malevolente é mais um de seu arsenal, um domínio sem barreiras que desfere cortes incessantes em um raio de até 200 metros, atingindo tudo que possui ou não energia amaldiçoada. Sukuna possui maestria absoluta na regeneração de membros e órgãos, permitindo sobreviver a danos que seriam fatais. O veredito dessa batalha é decidido pelo equilíbrio entre letalidade técnica de Yujiro e a capacidade de adaptação e arsenal de Sukuna. Yujiro Hama demonstra sua genialidade de combate ao perceber que a energia amaldiçoada emana do estômago e se distribui pelo corpo. Com esse conhecimento, ele entende que precisa de apenas um golpe fatal. Graças ao uso da própria energia amaldiçoada, seus atributos físicos, que já são superiores aos de qualquer arma humana, aumenta exponencialmente, permitindo feitos de força e velocidades inalcançáveis. Em termos de defesa, Yujiro possui resistência suficiente para suportar os ataques de desmantelar. O clivar representa um problema maior, pois se adapta à resistência do oponente. Yujiro poderia até perder um braço para esse ataque, mas não perderia o outro, pois sua capacidade de aprendizado imediato o faria entender a natureza do golpe após o primeiro contato. A flecha de fogo continua sendo um risco letal, dado seu histórico de derrotar adversários de alto nível. Embora Sukuna seja um deus entre maldições, Yujiro, em base, já se move acima da velocidade do som e possui uma visão pré-cognitiva, capaz de esquivar-se de raios. Seus socos são descritos como mais potentes que qualquer arma criada pelo homem. Yujiro ganha em força e velocidades, especialmente ao integrar a energia amaldiçoada ao seu arsenal
Para o ogro não existe auge, pois cada dia é o seu novo ápice. Ambos possuem chances reais de vitória. Se o Jiro fosse detentor do conhecimento da energia amaldiçoada reversa, ele se tornaria um pesadelo invencível para qualquer personagem da obra. Dado os fatos, Yujiro Hama possui novamente vantagem corpo a corpo, tanto artes marciais, força física e até velocidade, terminando essa fase com a probabilidade seria de 44%. A realidade é que Ryomen Sukuna possui muito mais chances de finalizar Yujiro por conter mais técnicas, mais habilidades, que seria fatal sem a energia amaldiçoada reversa. Yujiro Hama versus Kenjaku. Após enfrentar as maldições do desastre e o General Mahoraga, Yujiro Hama encontra o cérebro por trás do incidente de Shibuya, Kenjaku. Este não é apenas um duelo de força, mas de intelecto. Kenjaku é um estrategista milenar, que molda o mundo através de planos complexos. Ele vê o Yujiro uma anomalia que precisa ser estudada ou eliminada. Para o ogro, o Kenjaku representa o tipo mais perigoso de oponente, aquele que luta com a mente e com forças invisíveis, como a gravidade. A manipulação de espíritos amaldiçoados é uma habilidade de Kenjaku. Ele possui controle sobre milhares de maldições, incluindo várias de grau 1 e grau especial. Ele utiliza esse exército para saturar o campo de batalha, desgastar a resistência do oponente e criar aberturas para ataques fatais. A manipulação de gravidade é uma das técnicas extremas, mais poderosas que permite Kenjaku aumentar a pressão gravitacional em uma área específica. Esta habilidade pode mobilizar adversários fisicamente superiores e serve como uma defesa absoluta contra ataques de curto alcance. Com mais de 1000 anos de existência, Kenjaku possui um QI de combate focado em sobrevivência e manipulação. Ele já lidou com feiticeiros mais poderosos da história, sabendo como adaptar suas técnicas para anular vantagens físicas. Kenjaku domina a cura avançada, permitindo-lhe regenerar ferimentos graves e mantendo-se na luta mesmo após sofrer danos que seriam fatais. O desfecho dessa batalha é um equilíbrio tênue entre a estratégia defensiva de Kenjaku e a ofensiva imparável de Yujiro. Kenjaku é, antes de tudo, um estrategista e não puramente um feiticeiro de combate direto. Embora possua habilidades de alto nível, ele já demonstrou ter extrema dificuldade ao enfrentar especialistas em combate corpo a corpo, como Iyuki, sobrevivendo apenas devido ao seu vasto conhecimento técnico. Contra Yujiro Hama, essa fraqueza se torna crítica, pois em uma luta de proximidade pura, o ogro possui uma vantagem física e marcial esmagadora. No entanto, Kenjaku possui equalizadores, que o Yujiro não pode ignorar. O uso massivo de espíritos amaldiçoados obriga o ogro a gastar energia e atenção, enquanto a manipulação de gravidade pode interromper o avanço de Yujiro e colapsar seu corpo se ele for pego. O martelo é batido com uma leve vantagem para o ogro devido à sua velocidade persônica e capacidade de limpar exércitos rapidamente. Como fez na Guerra do Vietnã, Kenjaku tem ferramentas para finalizar o Yujiro, mas a margem de erro para o feiticeiro é zero. Um único soco de Yujiro, que é superior a qualquer arma humana, partiria o corpo de Kenjaku ao meio, antes que a regeneração pudesse atuar. A probabilidade de vitória para o Yujiro Hama é de 55%. Encerra o nosso experimento. Irei fazer uma menção honrosa para Mahito. Mahito contra Yujiro Hama seria algo um pouco difícil de argumentar, tendo em consideração que Mahito poderia vencer com apenas um toque, mas ele teria que tocar. E se o ogro soubesse que ele tem esse poder? Obviamente, ele não deixaria ele tocar nele, mas se ele não soubesse, seria alvejado. Nessa análise, considerei o fato que ele possa aprender a usar e manusear a energia amaldiçoada. Evitei ao máximo não colocar possibilidade dele aprender a técnica de maldição reversa. Me diz aí o que você achou dessa análise, se concorda ou não. Aqui trabalhamos com hipótese, então não fique bravo comigo se seu personagem não atingiu as expectativas. Comente aí o que acham. Se o ogro pudesse usar uma técnica de maldição reversa e se ele tivesse uma expansão de domínio, qual seria? Eu imagino uma expansão que obrigue os adversários a lutarem sem utilização de energia amaldiçoada, apenas na trocação. O que acham? E então é isso, pessoal. Vejo vocês em breve. Até a próxima.